Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tati Jordão. Eu, Tati Jordão, a própria, estou sempre por aqui compartilhando conteúdos reais, pessoais, que esses conteúdos, eles nos conectam. O tema de hoje foi um tema pedido, e aí eu fui fazer uma reflexão, porque a pergunta foi, Tati, como é que eu posso ser mais produtiva? E eu fui fazer uma reflexão para poder entender como é que eu sou ou me tornei uma pessoa mais produtiva. Estou com uma fila incrível aqui, porque eu não posso deixar passar nada, porque eu vou trazer para vocês 11 situações que me ajudaram no meu dia a dia, inclusive me ajudam. Momento reflexão 01. O que é ser mais produtivo para o outro? Talvez não seja ser produtivo para você. É aquela velha máxima, a grama do vizinho é mais verde, mas você não sabe o que o vizinho fez para aquela grama ser mais verde. Você não sabe o que ele fez para ele ter essa quantidade de coisas que ele consegue produzir, e não necessariamente essa quantidade de coisas que ele consegue produzir vai ser a mesma que você consiga produzir. Então, entender que cada um tem produtividade foi o meu momento 01. Momento 2. Eu comecei a anotar todas as minhas atividades, todos os meus dias, todas as semanas, todos os meses. Eu gravar esse vídeo aqui para vocês, ele está anotado na minha agenda da segunda-feira. E isso me leva para o ponto 3. Todas as vezes que eu anoto, eu passo a ter uma base histórica. O que é isso? Eu sei exatamente o que eu consigo produzir dia a dia, semana a semana, mês a mês, todo ano. Ponto 4. Depois dessa minha base histórica, eu comecei a perceber que eu não vou produzir as 8 horas por dia. Seria um absurdo eu preencher a minha agenda todos os dias, dos horários de 8 às 12 e 2 às 6. Porque isso me agora vem para o ponto 5. Eu precisei e faço uma previsão de todas as atividades, inclusive por tempo. Se meu dia começa 8 ou 8h30 ou 9 horas da manhã, eu vou deixando as minhas atividades definidas por tempo. Antes, essas atividades aqui de mídias sociais, eu sempre colocava 1 hora. Percebi que não dá, porque eu gravo, eu edito, eu subo, eu escrevo, eu faço as artes. Geralmente essa atividade ela demanda pelo menos 1h30. E aí quando eu junto 1h30 de uma mídia social, mais 1h15 de uma mentoria, mais outra 1h15 de uma outra mentoria, mais um momento que eu vou fazer o almoço todos os dias na minha casa, eu tenho a bênção e graça de fazer o meu almoço e poder almoçar, mas isso também demanda geralmente 1h30, 2 horas. Então vocês estão vendo que o dia ele quase é tomado por todas as atividades. Essas atividades que eu mencionei para vocês, uma fisioterapia, 2 mentorias, a gravação de um vídeo e o almoço, que seja. Isso me puxa para o ponto 6. Todos os meus dias, quando eu vou fazer a minha agenda, além de eu colocar as atividades, eu nomeio. A segunda-feira vai ser o dia da mentoria. A terça-feira vai ser o dia de estudar alguma coisa sobre psicologia positiva ou finalizar um mestrado. Eu estou fazendo esse mestrado aqui em inteligência emocional, enfim. Porque fica mais fácil eu separar as atividades por dia e aí eu vou agrupando as atividades que elas são parecidas. Dessa forma, eu preciso inclusive também prever algumas pausas. Quando eu vou trabalhando por temas, por tempos de horários, eu também faço a minha previsão das pausas. Também uma coisa que me trouxe muitos benefícios foi deixar esse aparelhinho hoje que eu estou usando aqui para gravar longe. Deixar em um outro cômodo. Por quê? Isso dificulta eu distrair, eu perder a atenção do que eu estou fazendo para olhar alguma coisa de mídia social, de uma outra coisa que seja.
Para mim foi muito trabalhoso me desvincular do celular, porque eu trabalho com o celular. Mas o telefone celular ele tem hoje uma ferramenta que mostra a você, final da semana, quantas horas você passou no celular. E para minha surpresa, eu estava a uma média de 4 horas no celular. E aí eu pensei, como eu estou 4 horas no celular? Tudo bem que eu trabalho, eu respondo perguntas, dúvidas, né? Algumas enquetes do pessoal da mentoria, pessoas novas que estão recém chegando, mas 4 horas do meu tempo é muito tempo dentro do meu dia. Então, quando eu vi essa informação e eu deixei meu telefone em outro cômodo e, inclusive, eu comecei a colocar determinados horários para olhar o telefone e dar as respostas. Então, geralmente eu tenho acesso ao telefone 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 18 horas. Então, eu tenho esses 4 momentos para poder olhar o telefone e isso, de certa forma, também me torna uma pessoa mais produtiva. Ponto 9. Quando eu estou com essa agenda toda trabalhada em tempo, tema, tenho base histórica, entendi que a minha produção é a minha, não do vizinho, deixo meu telefone em outro lugar, eu começo a ter uma capacidade de dizer não com argumentos. E, inclusive, eu consigo no final da semana saber o que apareceu para eu fazer de última hora e por que apareceu de última hora, trazer reflexões para eu poder agrupar ou reorganizar. A minha capacidade de dizer não, ela se tornou mais concreta, mais sólida, mais firme, mas em cima de fatos, de dados. Eu tenho a minha agenda pronta. Eu tenho, inclusive, um agendamento que é feito através de um aplicativo, enfim. As pessoas no Brasil, elas têm acesso à minha agenda virtual, elas fazem a marcação, na hora aparece para mim. Então, eu tenho ali, tudo preenchido automaticamente. E isso eu junto com as minhas atividades que também já estão lançadas aqui. Eu seria irresponsável comigo assumir algum compromisso a mais ou dizer que sim, posso fazer, apesar de vivermos numa cultura do sim. Esse, inclusive, é um tema que eu vou trazer para vocês mais para frente e, assim, riquíssimo esse conteúdo sobre o sim, né? Nós, brasileiros, sim, vivemos numa cultura do sim. Ponto 10. Para mim, quando eu identifiquei as minhas atividades, eu listei as atividades por dia, coloquei tema, coloquei inclusive agrupado por tempos. Para mim ficou mais tranquilo eu pegar aquela atividade meio chata e colocar no começo do meu dia. Geralmente no começo do nosso dia a gente tá com aquele gás, aquela energia lá em cima. E aí para mim fica e é mais fácil desenvolver essa atividade logo no começo da manhã, porque eu ainda estou com a bola toda, eu ainda estou com aquele gás. E é uma atividade que eu já fiz um porquê que eu estou fazendo aquilo ali, já fiz um momento de reflexão e identifiquei que essa atividade é uma atividade boa ou necessária por X, Y, Z, identificar os porquês também foi muito importante. E aí eu já puxo essa atividade meio chatosa para fazer de manhã, já me livro dela, já pego aquele momento da pausa que eu já falei aqui para vocês, que é um dos pontos, e vou usar ali para o momento do café da comemoração, o momento do entreguei a atividade meio chatosa ali da comemoração e sigo. E para fechar com chave de ouro, nós temos a 11ª situação que me fez e me faz ser produtiva: autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento ele veio de uma forma incrível. Ele entrou na minha vida em 2017 através de algumas ferramentas e hoje, dentro dos processos de mentoria, essas ferramentas elas fazem parte do processo, porque o que trouxe luz e iluminação para mim, com certeza trará, nem que seja uma faísca para você. As ferramentas hoje que eu uso, perfil comportamental, forças de caráter, identificação de valores e várias outras ferramentas que eu uso dentro do processo da mentoria, me ajudam a entender, por exemplo, forças de caráter. Uma das minhas forças, eu vou falar para vocês depois sobre isso aqui, é amor ao aprendizado. Então, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade e entro naquele estado de esquecimento muito rápido. Fico enebriada quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo uma lista para poder gravar para vocês. Então, eu sei dessa minha potencialidade,
Então, quando eu sento para fazer alguma coisa, quando eu tenho amor ao aprendizado, para mim, inclusive, é mais fácil. Mas também, ter utilizado e aprendido que eu sou uma pessoa auto-I, e isso vem da metodologia DISC, né, perfil DISC, que é uma outra ferramenta de autoconhecimento que eu uso, me fez dar um entendimento a mim mesma que eu sou uma pessoa que abre muitas frentes, eu sou uma pessoa extremamente sociável e tenho um problema sério de acabativas. Então, se eu não tivesse acesso, se eu não tivesse tido conhecimento a essas ferramentas, a esse autoconhecimento, talvez esses outros 10 pontos que eu mencionei aqui, eles não tivessem tido um fechamento tão produtivo. Então, se eu precisasse eleger qual foi o ponto mais importante, autoconhecimento para mim é um ponto chave, um ponto diferencial. Esse é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje, um conteúdo sobre produtividade, respondendo uma caixinha de perguntas que tá, uma pergunta que apareceu. E agora me conta, além desses 11 pontos que eu coloquei para você, deixa aqui nos comentários, tem algum 12º, 13º, tem algum ponto novo que te fez ficar mais produtivo e ser mais produtivo? Eu agradeço ter sua atenção até aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para se tornarem mais produtivas. Deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima semana. Sou Tati Jordão, um grande prazer compartilhar minha vida real, minha experiência real sobre produtividade com você.